estamos sentindo aqui. E obrigado pelas respostas que eu sei que o Senhor já está trazendo para as nossas vidas aqui hoje. Pai, obrigado por o Senhor nos habilitar para vencer os gigantes, Senhor. Aqui está o teu filho, Senhor, e eu sei que quando subimos no altar do Senhor, não estamos aqui por uma performance humana, não, Senhor, mas nós estamos aqui unicamente para sermos usados como instrumento do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor, que conhece e sonda os nossos corações, venha habilitar o teu filho para esta obra, Senhor, para esta missão que o Senhor confiou sobre ele hoje, e que o Espírito Santo do Senhor possa usá-lo para falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Números. Números, capítulo de número 13. Para facilitar, Números é o quarto livro da Bíblia. Enquanto você encontra, eu gosto muito do texto, sempre repito. Paulo, quando escreve ao jovem Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele escreve dizendo que toda a palavra de Deus é divinamente instruída e proveitosa para ensinar, corrigir, repreender, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam instruídos em justiça, para uma boa obra. Então, nesta noite, a palavra vai desempenhar o seu papel, instruindo, corrigindo, te habilitando, te fortalecendo, te dando a direção necessária para você caminhar e vencer os gigantes da vida. Quem encontrou Números, capítulo de número 13, o texto diz assim, a partir do versículo 27, relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra que nos enviaste, nela verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. O povo que habita nesta terra, porém, é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amoreus habitam na terra montanhosa. E os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Os homens que com ele subiram, porém disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel divulgaram um relatório negativo da terra, que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são de raça gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhe parecíamos. Para podermos contextualizar, eu quero ler um segundo texto, que está no livro de Êxodo, capítulo de número 3, do versículo de número 6, a qual o pastor já fez menção dele aqui. E eu estava ali em dúvida em qual mensagem. Eu estou, confesso, com 2 esboços de mensagem aqui, mas quando o pastor leu esse texto, confirmou ao meu coração. E eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo está no controle da direção, o Espírito Santo está direcionando este culto, como sempre fez, e hoje não será diferente. Então eu te convido a abrir o seu coração, a aumentar a sua expectativa, porque Deus tem uma palavra de direção, uma palavra de conforto, uma palavra que vai te habilitar a vencer os gigantes da vida. E os gigantes levantaram sim, mas é para cair. Amém? Êxodo capítulo de número 3, versículo 6 diz assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. É Deus dizendo acerca do seu povo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, a terra do cananeu, do eteu, do amoreu, do ferizeu, do eveu e do jabuseu. Perceba que Deus, quando fez a promessa, ele disse que naquela terra havia gigantes. E lá em Números 13, quando eles estão diante da terra, a terra tem gigantes. Mas não era surpresa, Deus já havia falado para eles. O povo que habita lá é filho de gigantes, é um povo de grande estatura. E agora, o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Amém? Pode se assentar, glorificando ao Senhor. Eu não tenho dúvidas de que Deus colocou no coração do pastor essa série Vencendo os Gigantes, uma vez que nós estamos vivendo este último ano e meio, um ano pandêmico, onde vários gigantes se levantaram. Um gigante chamado Covid, um gigante chamado incerteza, um gigante chamado medo, um gigante chamado desesperança, um gigante chamado dúvida, um gigante chamado perdas, porque muitos aqui perderam. Perderam na área de projetos, perderam na área sentimental, perderam nos sonhos e projetos que estavam planejando, e por causa de uma pandemia, por causa de um gigante que se levantou, parou você, neutralizou você, fez você estacionar no tempo. Então eu creio que este tema é muito sugestivo aos nossos dias. E dentro do texto, nós vamos avaliar algumas lições que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, para que eu e você possamos vencer os gigantes. Perceba que o povo está enfrentando um gigante chamado escravidão. O povo de Israel está há 430 anos cativo, sendo escravo, forçado a um trabalho. E esse povo, quando consegue vencer este gigante chamado escravidão, eles saem do Egito em direção à promessa de Deus. Mas ao caminhar em direção à promessa, assim como eu e você, um novo gigante se levanta, um gigante chamado Mar Vermelho. O povo para diante do mar. O mar impossibilita que eles vão para outra margem, aonde está a promessa, aonde está a terra prometida. E aqui eu já quero te dizer que sempre que você tomar a atitude de caminhar em direção à promessa de Deus, entre você e a promessa, um gigante vai se levantar para parar você. Um gigante vai se levantar para neutralizar você. Mas entenda que o Deus que fez a promessa, Ele abriu o mar para que o povo passasse para o outro lado. O Deus que fez a promessa, libertou esse povo de um gigante chamado escravidão. E quando esse povo atravessa o mar, vence o gigante, eles estão caminhando em direção à terra prometida. Eles estão caminhando em direção aos propósitos. Eles estão caminhando em direção àquilo que Deus propôs para eles. Mas depois de 3 dias de caminhada, a água acaba. Eles estão diante de um gigante que pode matá-los. Um gigante chamado sede. Mas o texto vai dizer, segundo a Êxodo capítulo 17, que eles vão chegar a um lugar chamado Mara. E as águas de Mara são amargas. Mas então Moisés vai orar ao Senhor, Deus vai dar uma direção. E eles vão caminhar um pouco mais e chegar em um lugar chamado Eli. Ali há 12 poços, 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Eu percebo aqui o Deus da promessa, mais uma vez,
dando livramento no gigante. Eu não sei se você está entendendo, mas toda vez que o gigante levanta, o Deus da promessa entra na parada e dá a resposta, dá a direção. O Deus que fez a promessa entra no circuito e te dá a direção, a habilidade, a ferramenta, a instrução correta para você vencer o gigante. Perceba que o povo está caminhando e agora a fome assola o povo. Um novo gigante se levanta e o povo volta a clamar a Moisés. Moisés, estamos com fome, não saímos do Egito para morrer aqui. Mas então Deus entra de novo na parada e faz chover maná do céu. Oh, Rabá, Candalabá, entenda isso. Eles estavam esperando a provisão de baixo, mas a provisão veio de cima. Eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que está aguardando uma provisão de baixo, mas Deus está dizendo: a tua provisão vem de cima. Vai chover de cima. Aquilo que você espera vem de cima. Aquilo que você busca vem de cima. Aquilo que você está clamando vem de cima. Eu vou usar as coisas de baixo só para cumprir aquilo que vem de cima para baixo, para que a promessa se realize, se concretize na sua vida. Aleluia! Então o povo novamente está caminhando em direção à promessa, em direção à terra prometida, em direção à terra que mana leite e mel. Mas todos sabemos que no deserto à noite a temperatura desce abaixo de 0. De dia a temperatura na sombra é acima de 50. O povo de noite sente frio e de noite o calor castiga. Mas Deus mais uma vez manda uma nuvem para esquentar as noites frias do deserto. Deus manda uma nuvem para de dia proteger o povo do calor causticante. Perceba que quando você se sentir cansado na caminhada em direção à promessa, Deus vai mandar um socorro, Deus vai mandar algo para te fazer descansar, te fazer recuperar o fôlego, te fazer recuperar as forças em meio ao deserto. Os gigantes estão se levantando contra a vida deste povo, mas Deus está abatendo os gigantes, Deus está colocando os gigantes por terra. Perceba que desde o dia em que esse povo saiu e venceu o gigante da escravidão, todo dia tem gigante, todo dia um gigante se levanta, todo dia um gigante tenta destruir os sonhos e os projetos deste povo. Mas o povo não para, o segredo está aqui, o povo continua, atravessa o mar em seco, caminha debaixo da nuvem, bebe água do ribeiro, mas o povo está caminhando, o povo está indo em direção à terra prometida, o povo não para, o povo não desiste, tem gigante, mas os gigantes não param a igreja do Senhor, o povo está caminhando, está difícil, está doloroso, todo dia um gigante, mas Deus está dando um livramento todo dia. Perceba que quando o povo pisa na terra prometida, Moisés manda 12 espias. E eles chegam e pisam na terra. Quantas pessoas aqui têm promessas de Deus? Só que com esse povo, eles receberam a promessa, eles viram a promessa e pisaram na terra. Sabe, às vezes nós estamos caminhando e não vemos nenhum deslumbre de que a promessa vai se cumprir. Não enxergamos um palmo à nossa frente de que a promessa vai se concretizar. Mas esse povo aqui, esses espias, eles viram a terra. Eles pisaram na terra. Eles disseram: a terra é boa. A terra mana leite e mel. E ainda o texto diz que eles colheram um cacho de uva. Era tão grande que precisou de 2 homens para carregar. Só que mesmo assim, quando eles chegaram na terra, eles viram gigantes. Sabe, quem sabe você está como esse povo.
Todos os dias tem gigante. Todos os dias é um gigante que se levanta, tentando parar os teus sonhos, os teus projetos. Todo dia um gigante se levanta e você até está enxergando a promessa, vendo a promessa, mas quando você acha que vai tomar posse, um novo gigante se levanta. E você fala: meu Deus, não é possível. Quantos aqui nessa noite estão com esse sentimento de que não vai ser possível viver a promessa, porque um gigante está se levantando todos os dias? Mas não se assuste com o que eu vou dizer. Vai existir gigante todos os dias. Os gigantes sempre vão existir, mas entenda isso: o Deus que fez a promessa sempre vai te habilitar a vencer o gigante. Todo dia vai ter gigante, mas Deus vai te dar a capacidade de vencer os gigantes. Deus vai te dar a habilidade de vencer o gigante. Deus vai colocar nas tuas mãos as ferramentas necessárias para vencer os gigantes. Tem gigante todo dia? Tem. Tem gigante todo ano? Tem. Mesmo quando a promessa se cumprir, os gigantes vão existir? Vão. Mas Deus vai te habilitar a vencer os gigantes. Aleluia. Se você crê que Deus vai te habilitar, glorifique ao Senhor nesta noite. E aí eu quero extrair algumas lições deste texto. A primeira lição é: por que os gigantes aparecem? Os gigantes aparecem para revelar quem eu sou. Quando o gigante aparece, o que ele está mostrando a respeito de você? Quando o gigante surge na tua vida, quem ele revela a respeito de você? O gigante tem revelado um pessimista, um incrédulo? Ou o gigante tem revelado um filho do Deus vivo? Sabe, quando o gigante aparece, é para nos habilitar. Se não tiver os gigantes, as pessoas não vão ver em você o poder de Deus. Os gigantes surgem para que as pessoas vejam através de mim e de você o poder do Deus vivo. Sabe quem você é quando os gigantes aparecem? Quem nunca venceu um gigante vai dizer que é impossível. O pessimista sempre vai dizer: é impossível vencer um gigante. Mas eu estou olhando para várias pessoas aqui essa noite que já venceram vários gigantes. Sabe, tem pessoas aqui nessa noite que eu conheço que venceram um gigante chamado câncer. E aí tem gente que é pessimista, vai dizer: mas essa é a doença do século. Ninguém conhece a cura, ninguém tem a cura. Mas aquele que é filho do Deus vivo diz: ei, é possível vencer o câncer, é possível vencer uma traição, é possível vencer os dias difíceis, é possível vencer a tempestade. Mas quem é você quando o gigante se levanta? Oh, aleluia! Sabe, eram 12 espias, 10 pessimistas e 2 filhos do Deus vivo. E o que me chama a atenção é que esses 10 homens eram líderes de tribos. Eles eram filhos de Deus. Eles estavam vendo e deslumbrando a promessa, a terra prometida. Mas eles pararam por causa dos gigantes. Sabe, o pessimista vai dizer que a funda é só uma arma na sua mão. Mas o filho do Deus vivo vai dizer que a funda é uma arma letal. O pessimista vai dizer que a vara é só uma varinha na sua mão. Mas o filho do Deus vivo vai dizer: toca o mar com a vara, que o mar vai se abrir.
Perceba que não é o ambiente, mas é a mentalidade. Quando o gigante se levantar, é a sua posição que vai determinar se você vence ou não esse gigante. Você tem se mostrado um incrédulo nos dias difíceis? Ou você tem se mostrado um filho do Deus vivo? Você tem profetizado sobre esse gigante? Você tem profetizado sobre essa situação? Oh, aleluia! Deus está falando para alguém nesta noite. Não olhe para as dificuldades, mas olhe para as possibilidades de Deus. A funda é só uma pequena arma, mas na mão do Filho do Deus vivo é uma arma letal. É só uma vara, mas nas mãos do Filho do Deus vivo abre o mar. Perceba que tem muita gente olhando para a dificuldade, enquanto uns estão olhando para as possibilidades de Deus. As possibilidades de Deus são infinitas. Não há limites para as possibilidades de Deus. A segunda lição que eu aprendo é por que os gigantes aparecem. Os gigantes aparecem para revelar o meu fracasso ou o meu sucesso. Quando você olha para alguém de sucesso, não é sobre o lugar que ele está, mas a trajetória que ele teve ou que ele fez para chegar no lugar de sucesso. Não é sobre o lugar, é sobre a trajetória. Por que, Adriano, sobre a trajetória? Porque a trajetória vai determinar quem ele é. A trajetória vai dizer se ele venceu os gigantes ou não. Sabe, a trajetória, os gigantes na tua caminhada é para potencializar o seu futuro, a sua história de sucesso. Muita gente olha para os gigantes e vê para um momento de dificuldade. Muita gente olha para os gigantes e vê um tempo de sofrimento. Muita gente olha para os gigantes e vê um momento de tribulação. Mas entenda isso, os gigantes é para potencializar o teu futuro. Os gigantes é para potencializar a história de sucesso que você vai ter. Não existe história de sucesso sem gigantes. Só chega em lugares altos quem tem história sobre os gigantes que venceu. Só chega em lugares altos quem tem bagagem sobre o enfrentamento a gigantes. Só chega em lugares altos quem tem cicatrizes causadas pelo duelo com gigantes. Só chega em lugares altos quem tem marcas de guerra causadas por causa dos duelos com os gigantes. Sabe, quem corre, quem se acovarda diante do gigante, não tem história para contar. Quem se acovarda diante dos gigantes da vida, não tem uma história de sucesso para contar. Só tem história de sucesso. Só chega no pico quem vence os gigantes da trajetória. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Para crescer, você precisa ter coragem. Para vencer os gigantes, é necessário ter coragem. Eu lembro, hoje à tarde, quando eu li o texto, o Espírito Santo me fez lembrar de algo. Quando eu estava na 3ª série, na hora do recreio brincando de bola, eu dei uma bolada numa menina. E ela disse, eu vou chamar meu irmão. E na hora ali no calor, brincando, voltamos para a sala, assisti a aula e esqueci daquilo. Mas no final da aula, eu estou saindo da escola e lá vem a menina com o irmão dela. Só que eu não sabia que ele era da 5ª série. Ele era maior que eu. E quando ele veio na minha direção, que eu vi aquele menino, e aqui eu quero retratá-lo como um gigante. E eu olhei para ele. Na hora eu me acovardei. Na hora minhas pernas tremeram. Minha barriga gelou. E quando ele chegou diante de mim, eu fiquei sem ação, sem atitude. Sabe, eu quero trazer isso aqui para o mundo espiritual.
quando os gigantes estão chegando diante de você. Nós temos nos acovardado, nós temos parado, nós temos deixado um gigante trazer medo dentro de nós. E eu lembro que eu podia ter reagido diante daquele menino, ao menos corrido, mas nem para isso eu tive força. Porque quando o gigante chega na nossa vida, nós olhamos para o tamanho do gigante e nós dizemos: não somos capazes de vencer esse gigante. Não temos forças para vencer esse gigante. Não temos habilidades para vencer esse gigante. Sabe, o gigante nos faz paralisar. O gigante nos faz ter medo diante das circunstâncias. E aqui eu lembro de Davi. Davi era pequenininho, mas venceu o gigante. Quando a gente ouve a história de Golias, a gente acha que ele era do tamanho dessa parede. Mas os estudiosos vão dizer que ele tinha 2,90 m. Ele não era tão grande assim, porque Davi pequenininho derrubou ele. Sabe, Golias era grande, mas não era tudo o que o exército achou que ele era. Sabe, aquele menino era grande, mas eu podia ter reagido, eu podia ter corrido. Mas não, porque os gigantes nos paralisam. E aqui eu aprendo algo. E eu acredito que eu estou pregando para alguém nessa noite. Que tem gigantes que você está enfrentando hoje, que não é tudo isso que você imagina. Sabe, você está fazendo ele ficar grande demais. Você está fazendo o gigante ficar grande demais. Não é tudo isso. Sabe, tem pessoas que estão trazendo gigantes para a sua vida. Sabe, tem gigantes sim, como esse povo do deserto. Os gigantes ali, eles eram reais. E eles iam causar morte física e morte espiritual naquele povo. Mas a gente tem trazido gigantes para a nossa vida que não são gigantes, que nos assustam, que nos trazem medo. Tem pessoas que às vezes você chega para ela e diz: como que você está, meu irmão? E ele diz: meu irmão, estou enfrentando o gigante. O que está acontecendo, meu irmão? Ontem eu cheguei no culto e o irmão não me cumprimentou. Sabe, meu irmão, coisas tão banais, são gigantes, são coisas que nem gigantes são, mas a gente está trazendo para o nosso contexto, a gente está trazendo para a nossa vida. Sabe, meu irmão, é tempo de deixar de mimimi e a gente enfrentar os gigantes que realmente são visíveis, que realmente são reais. Gigantes que podem destruir a nossa história, a nossa vida. O problema é que a gente tem deixado o gigante se tornar muito grande na nossa vida. Nós temos diminuído o tamanho do nosso Deus e engrandecido o gigante. Sabe, o gigante não é tão grande assim, mas nós acabamos colocando ele maior que Deus. Sabe, a partir de hoje Deus vai te habilitar para você não olhar mais para o gigante como algo grande. Sabe, tem gente que ora para Deus dizendo o tamanho do gigante. A partir de hoje você vai dizer para o gigante o tamanho do seu Deus. A partir de hoje você vai dizer para o problema o tamanho do seu Deus. Você não vai mais olhar para o gigante como se fosse algo impossível de vencer. Você hoje olha para o gigante dizendo: você é pequeno, o meu Deus é maior. Davi era pequeno, mas venceu o gigante. Deus está te habilitando nessa noite a vencer os gigantes. Oh, aleluia! E sabe por quê? Porque você está enfrentando o gigante com as armas erradas e com as suas forças. É por isso que o gigante tem parecido tão grande. Sabe, quando Davi chegou diante do gigante, Saul quis colocar as armaduras dele em Davi. E
quando Davi colocou aquela armadura, Davi não conseguia andar. E Davi disse: essa armadura não é para mim. Sabe por quê? As armaduras eram feitas para um soldado que tinha um porte físico de soldado, de guerreiro. E Davi disse: essa armadura não é para mim. E Deus nessa noite está te chamando a lutar com os gigantes. Não com as tuas armas, nem com as tuas forças, nem com a armadura de alguém. Mas Deus está nesta noite te chamando a guerrear com os gigantes, com a tua armadura. Como assim, Adriano? Deixa eu melhorar isso aqui para você. Sabe, tem gente que chega: eu estou enfrentando o gigante. Vocês podem orar por mim? E não é errado pedir oração, mas é tempo de você criar a sua armadura de oração. Os gigantes que estão se levantando, é para você vencer com as suas armaduras. Tem gente que chega para o pastor, marca um gabinete, para que o pastor dê direção para ele. Não que seja errado, o nosso pastor é instruído pelo Espírito Santo, mas é tempo de você abrir a palavra, se preparar com a sua armadura, porque a palavra vai te dar a direção, a palavra vai alinhar os seus pensamentos. É tempo da gente deixar de usar as armaduras dos outros e começar a caminhar com a nossa armadura, porque quando a gente caminhar com a nossa armadura, nós vamos vencer os gigantes que se levantam. Ei, se forge na armadura da oração, se forge na armadura da palavra, se forge na armadura da consagração. Depois que você usar a sua armadura, não tem gigante que vai te derrubar. Oh, rabá, candalabá, surimi candalabá. É tempo de vestirmos a nossa armadura. Deus está nos chamando para um tempo de guerra. Deus está nos chamando para um tempo de confronto. Só que só vai ficar de pé diante do gigante quem tiver com a sua própria armadura. Leve a guerra para o alto. Sabe, a gente quer pelejar com a nossa força, com as nossas armas. E Deus está dizendo: é tempo de levar a guerra para as regiões celestiais. É tempo de levar as guerras para as regiões celestiais. Sabe, esses dias eu vi uma história de quando a águia vai lutar com a serpente. Quando a águia vai guerrear com a serpente, se ela guerrear no solo da serpente, a serpente a enrola e a mata. Mas a águia tem estratégia. Ela pega a serpente e vai para o alto. E quando está lá no alto, ela solta a serpente. E quando a serpente cai no chão, com o impacto ela morre. E a águia vem e devora a serpente. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Leve a sua guerra para o alto. E lá no alto, solte nas mãos de Deus. Porque Deus vai derrubar o gigante. E quando o gigante estiver no chão, você vem como Golias e corta a cabeça do gigante. E você prevalecerá sobre os gigantes. É tempo de levar as guerras para as regiões celestiais. É tempo de sair daqui, meus irmãos, da terra firme, da onde os meus pés estão pisando. É tempo de subir o nível. É tempo de subir o degrau de intimidade com Deus. Quer vencer os gigantes? Suba de nível. Quer vencer os gigantes? Suba ao teu nível espiritual. Oh, aleluia. Leve essa guerra para o alto. Aleluia. Quem está comigo nessa palavra? Aleluia. E a história vai dizer que 12 espias vão espiar a terra. 12 voltam. 10 dão um relatório negativo. 2 têm um relatório positivo. E aqui eu aprendo que 10 desses espias, e eu já vou finalizar, eles perdem a visão da promessa. E eles não entram na terra, porque eles perderam a visão da promessa. Deus fez promessa.
Deus te disse que você viveria a promessa. Só que por causa dos gigantes que vão se levantando, a gente vai deixando o gigante fazer com que nós percamos a visão da promessa. Sabe, as dificuldades, os obstáculos vão diminuindo a nossa fé, vão fazendo as nossas forças exaurir, a gente vai perdendo a visão da promessa, e quando nós percebemos, nós estamos dizendo, nós somos tão pequenos como gafanhotos. Perdemos o propósito, perdemos a visão, perdemos a identidade. Somos tão pequenos. E Deus está dizendo, ei, você é filho amado. Eu te fiz uma promessa. Você tem um Deus. E o interessante é que quando Caleb vai reafirmar, ele diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança. Sabe, herança nós recebemos do pai. Quando o pai morre, ele deixa uma herança. E por lei, essa herança é de direito sua. E é isso que o texto está dizendo. A promessa que Deus te fez é tua por herança. O pai deixou para você. O pai fez a promessa. Foi passado no cartório, reconhecido firma. Ele disse que a promessa é tua. Ele disse que você vai viver a promessa. Ele disse que você vai possuir a terra. Ele disse que você vai comer o melhor do fruto da terra. E ele disse, é tua por herança. Não é conversa fiada. Não é balela. Deus disse que a promessa é tua. Você vai viver a promessa, porque você é filho amado, filho escolhido, eleito, geração eleita, sacerdócio real, filho adquirido. Você é filho e tem direito a essa promessa. Só que aqueles 10 espias perderam a visão da promessa. E perderam a tal ponto que eles já estavam se achando pequeninos. Mas de 12, tinham 2. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que permaneceram firmes no propósito, permaneceram firmes na visão, caminhando debaixo da promessa. Muitos gigantes se levantaram na caminhada, mas eles permaneceram firmes. Eles não olharam para as dificuldades, mas sim para as possibilidades de Deus, caminhando em direção à promessa, em direção ao propósito. E nessa noite, Deus está dizendo: eu vos farei entrar na terra prometida, eu vos farei pisar na terra, eu vos farei comer o fruto da terra. Mas caminha, não para diante dos gigantes. Leva a tua guerra para as regiões celestiais, porque é do alto que vem o teu socorro, é do alto que vem a resposta, é do alto que vem a tua força, é do alto que vem a tua habilidade, é do alto que vem a tua inteligência, é do alto que Deus vai te habilitar, vai te direcionar a vencer os gigantes. É do alto, oh aleluia, é do alto que vem a tua vitória. Fique de pé comigo. Oh, aleluia. Sabe, a gente vai caminhando, o gigante vai levantando e a gente vai esquecendo da promessa. Sabe, tem muita gente que não está vivendo as promessas porque os gigantes te paralisaram na caminhada da vida. A promessa está de pé. A promessa está de pé. É herança tua. Mas o gigante te paralisou, o gigante te freou, o gigante te fez estacionar na caminhada da vida. Mas Josué e Caleb não pararam.
eles permaneceram firmes, com a visão na promessa, entendendo a paternidade deles, dizendo: se Deus prometeu, vai cumprir. Não importa o tamanho do gigante, não importa a força do gigante, não importa a habilidade que o gigante tem. Se Deus prometeu, eu vou viver a promessa. Oh, aleluia! Sabe, a gente tem memória curta. A gente esquece as promessas muito fácil. E por isso desistimos. Porque o que devia estar aceso aqui dentro, as promessas, a palavra de Deus acerca da minha e da tua vida. As dificuldades da vida nos faz frear, nos faz parar. E a promessa está de pé acerca da tua vida. Esse casamento, essa empresa, esse ministério, está tudo de pé da parte de Deus. Foi você que se esqueceu do que Ele disse. Nós nos esquecemos por causa dos gigantes. E Deus está dizendo: eu ainda estou de pé. A promessa está de pé. Eu não me esqueci de você. Ei, filho, eu não me esqueci de você. Sabe, eu só permiti os gigantes para que você fosse habilitado, para que você vencesse as etapas. Porque quando vencemos etapas, subimos de nível. O gigante não é para te destruir. Perceba que o povo no Egito tiveram vários gigantes, mas nenhum venceu o povo. O povo chegou na terra. O povo pisou na terra. Sabe, nós estamos deixando os gigantes nortear as nossas vidas, quando o certo é as promessas nortear as nossas vidas. Sabe, eu quero te convidar nesta noite a não caminhar pelo que você vê, mas caminhar pela promessa que Deus te fez. Não caminhe pelo que você vê, caminhe pela promessa. Um dia Tomé começou a caminhar pelas coisas que ele via, pela crucificação de Jesus, e ele negou Jesus, porque ele começou a caminhar pelo que estava enxergando. E ele se esqueceu que Jesus disse: ei, Tomé, daqui 3 dias eu vou restaurar o templo. Daqui 3 dias eu volto. Daqui 3 dias eu farei nova todas as coisas. E Jesus nessa noite está dizendo: eis que eu estou aqui para fazer nova todas as coisas na tua vida. Não é o gigante que norteia a tua vida, mas é a promessa que eu fiz acerca de você. Oh, aleluia! Oh,